depois que eu trilhei minha jornada, né? Tô trilhando, todas nós estamos aqui. É uma coisa que eu descobri que isso aqui que a gente está fazendo me move, isso aqui vibra em mim, me dá entusiasmo, quer compartilhar, quer ensinar. E olha que engraçado, por conta de feridas emocionais que, né, eu vou falar aqui quando a gente colocar o slide, eu tinha muito medo de estar num lugar desse, porque eu entendia que se não fosse perfeito, eu ia ser envergonhada, ou eu ia ser diminuída, ou ia acontecer alguma coisa de muito ruim. Então, para me tirar desse lugar, de passar por isso, eu já nem me colocava nesse lugar. A não ser que eu dominasse muito aquele assunto e tal. E hoje eu tô aqui com o coração tranquilo, assim, que eu vou trazer um conteúdo e que pode ser que alguém faça uma pergunta e eu possa dizer que eu não sei. Eu me sinto num ambiente seguro aqui. Eu não tenho todas as respostas, mas vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Então, assim, é a minha verdade, foi uma verdade para mim e acredito que pode ser verdade para muitas pessoas. E assim, e não peço que as pessoas acreditem em mim cegamente, que eu estou falando aqui, mas que testem, né, na vida de vocês o que vai ser colocado e se der certo, e o que eu acredito de todo o coração que pode dar, vai ser benefício para todo mundo. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o slide, que aí eu já me apresento. Ah, tá pedindo para eu pedir autorização, Sandra. Já concedi. Deixa tá aí. Então, vamos ver. Aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, então beleza. Vou ver se eu consigo ir passando aqui com a setinha. Então, sou a Ana Carla Bennett, né? Sou mentora de mulheres e terapeuta sistêmica. E eu cheguei nesse lugar, hoje eu consigo dizer que eu estou a serviço de lembrar para vocês a versão mais leve, feliz e próspera de cada uma. Foi o que eu encontrei, essa versão minha, e eu sei que cada um de vocês aqui tem essa versão já dentro, e tem muita gente aqui que já está na vibe da alma, né? Que já acordou com gratidão, estado de graça, felicidade. Esse é o começo de tudo. Então, assim, nem vai ser difícil, né? Resgatar essa versão de vocês, que a gente não precisa se transformar nela, a gente precisa lembrar, porque essa versão já existe dentro de cada uma de nós. Oi. Eu sou idealizadora do que eu chamo de caminho de volta. E aí, por que que eu digo isso? Hoje, 10 anos depois, eu tenho uma visão completa, assim, de um quadro que ele foi pintado lentamente, né? Esse quadro começou a ser pintado lá em 2016. No início foi muito lento, né? Os 7 primeiros anos, assim, desse processo foi só caos. E eu administrando. Caos aqui, caos ali, aí vinha uma calmaria e caos de novo, e eu ali administrando, mas o que que a gente imagina? Coisa da vida, né? É, vontade de Deus está acontecendo aqui, vamos levando. Só que chega uma hora que esse monte de caos que a gente vai administrando dá uma canseira, né? Tipo, tanto caos é esse que, né? Eu não sou guerreira, lutadora de boxe, Rambo, para estar administrando um caos atrás do outro. E isso vai cansando, né? Mas esses 7 primeiros anos aí foi mais lentinho, mas nos últimos eu já começou a coisa a se desenhar. Mas eu digo para vocês que, mesmo no processo já de eu ir entendendo algumas coisas, só esse ano eu consegui olhar o quadro completo assim e falar: caramba, tudo isso aí era o meu caminho de volta sendo feito, porque a gente pode não ter consciência disso, mas a nossa alma ela sabe o caminho. Ó, voltei demais. E esse caminho de volta para onde, Carla? Foi um caminho de volta para mim mesmo. Eu não fazia ideia de que eu estava tão longe de mim, da minha essência e da pessoa que Deus criou para eu ser. E olha que eu me converti à igreja evangélica com 16 anos. Eu tô com 48. Então, assim, como é que eu estava longe de ser a pessoa que Deus me criou para ser? Olha que loucura. Você vê que o ambiente externo não vai te trazer as respostas, né, necessariamente. E aí, por fora, eu dava conta. Ninguém fazia ideia do que estava passando aqui dentro, porque, assim, a gente é boa disso, né? A gente sorri, a gente dá conta, a gente vai lá e faz, a gente resolve, a gente não se deixa bater, até porque a gente olha para o lado, a colega tá dando conta, como é que eu não vou dar conta e vou sair como mais fraca, né? Como é que eu vou aqui ser vulnerável? Então a gente vai dando conta, a gente vai dando conta por fora, mas por dentro só a gente sabe.
a dor que a gente está sentindo, o incômodo que vai acontecendo, aquela insatisfação que não tem explicação. E aí o que que acontecia? Vinha a culpa. Por que que eu sentia culpa? Como é que pode eu? Sou casada, tenho filhas, né? Casa, numa igreja, tudo funcionando, saúde. Que insatisfação é essa? Eu tô sendo ingrata. E aí era esse pensamento que vinha. Isso é ingratidão, eu preciso ser mais grata, parar de buscar algo, né? Só que aí as coisas vão acontecendo e quando a gente não olha para aquilo, enquanto a gente não toma a decisão de olhar, a vida vai dar um jeito de fazer você parar para olhar, né? A Sandra conhece bem esse lugar, até que o burnout chegou na vida dela e falou assim: vamos olhar para isso aqui agora. E cada uma, eu acredito que tem um tempo e uma data para esse chamado acontecer. E aí eu entendi, hoje, 10 anos depois, que quando eu volto para mim, a vida volta para o lugar. E aí foi por isso que eu criei o caminho de volta e depois vocês vão poder conhecer, enfim. A aula aqui não é para isso. E aí, para a gente entrar no tema, da aula, que é, né, como sair do lugar que nos prende, a gente vai falar de algumas coisas aqui, de como eu comecei isso. Como é que eu estava presa sem saber que estava presa. Eu comecei só sabendo uma coisa, o que eu não queria mais. Eu tive coragem de dizer, ó, esse modelo aqui não serve para mim. Eu lembro até que uma vez eu mandei uma mensagem para Sandra e falei assim, Sandra, esse modelo aqui é um modelo que a gente estava vivendo num determinado lugar. Falei assim, esse modelo não me serve mais, eu vou entregar essa liderança aqui. A Sandra falou, misericórdia, que você não vai me largar sozinha aqui de jeito nenhum. Ela era líder também. Aí eu falei, vou sim, porque para mim já deu. Aí ela falou assim, então também vou. Eu falei, aí é com você. Então, assim, eu não sabia o que eu queria nesse dia. Eu só sentia, assim, que pra mim aquele modelo não dava mais. E aí eu falei, mas também, né? Eu fiz ali o que na hora me veio, que é entregar isso aqui, vou ficar mais de espectadora. Mas é aquilo, quando a gente toma uma decisão, e a tomada de decisão, a Sandra com certeza já ensinou para vocês, que é um poder espiritual. A gente está exercendo o nosso livre-arbítrio. Então é uma coisa poderosíssima. Quando eu disse que não me servia mais, aí a minha alma falou assim: então agora a gente vai buscar o que que serve para ela. Aí a gente vai resistindo, né? E as coisas vão acontecendo para te tirar daquele lugar de estagnação e te levar para o lugar que sua alma quer ir, que você ainda não sabe, mas a sua alma sabe. Só que era tanta casca, tanta crença inconsciente, ferida emocional, e eu não fazia ideia de que nada disso existia. Crença limitante, medo inconsciente, ferida emocional, eu nunca tinha escutado falar disso, sabe? E aí, como é que você sai de uma coisa que você não conhece, né? E aí a coisa foi acontecendo, só que assim, tem tempo para todas as coisas, e para cada pessoa tem um tempo, porque as pessoas são únicas e cada uma tem uma história. Então vai chegar um momento para todo mundo, só que pode ser que seja em momentos diferentes. Para mim, chegou nesse. E coincidentemente, né, foi perto assim de eu fazer meus 40. As pessoas falam que existe a crise dos 40 anos, mas, enfim, pode ter sido uma coincidência. Só que foi um caminho muito longo até eu chegar em autoconhecimento, inconsciente, energia, física quântica, essa espiritualidade saudável, e descobrir como é que ia ficar minha relação com Deus no meio disso tudo, né? Porque a gente tem essa preocupação, às vezes a gente tem medo de aprender algo novo, medo de ler, de tentar, porque as pessoas ficam dizendo para você que aquilo não é de Deus, que aquilo. E aí você fica ali com aquele medo. Então eu precisava entender tudo isso. Então foram doses homeopáticas, assim, a vida vai trazendo de acordo com o que você está preparada, né? E aí, nos últimos, sei lá, 4 anos, as coisas começaram a dar essa acelerada. E aí, por conta de tudo isso que eu estava vivendo, gente, essa escala aqui que vocês devem conhecer já, né? A escala das emoções, que é a escala de Hawkes, com certeza a Sandrinha já apresentou para vocês. É, Isso aqui são hertz, né? É vibração mesmo. E aí isso é emitido naturalmente. A gente não tem como controlar isso, isso existe, é física, não é misticismo nem espiritualidade. E dependendo de cada emoção, você vibra num hertz desse aqui. Gente, eu vibrava muito baixo. Era medo, era culpa, era apatia, um vitimismo assim, sabe? Eu me fazia de vítima. Cara, eu lembro de uma ligação que eu fiz pra Sandra uma vez. Ih, ó, mais ou menos nessa época aí da confusão, de eu estar desgastada.
que eu liguei para ela só para reclamar. Aí eu reclamei, eu reclamei, eu reclamei. Eu falei, ah, tinha um evento de mulheres que a gente tinha que ir lá para liderar. E aí eu já estava tão. Tinha tanta coisa acontecendo que eu reclamei, não, porque eu tenho que limpar a casa, não, porque eu tenho que varrer, são 2 andares, é que eu tenho criança, é que não sei o quê, ainda tenho que pegar o carro, eu não gosto de dirigir, que não sei o quê, a Sandra só escutando. Aí ela, amiga, faz só o que dá. Me escutou, me acolheu. Não criticou. Faz só o que dá. Se não der pra passar o pano, só vai. Se não der pra varrer, você varre amanhã. Aí quando eu desliguei, eu falei assim, mas que bosta. Eu liguei só pra reclamar. Tipo assim, o que que ela ia fazer? Aí eu falei, e aí hoje eu penso assim, como eu vibrava nesse lugar, sabe? Da apatia, dessa tristeza, de não ter essa força, essa vontade. Talvez por estar num lugar onde não é onde minha alma não queria estar, né? E aí a gente acaba emitindo essa vibração. Mas aí chegou um dia que eu descobri, e é isso aí que a gente vai ver hoje, né? Dar uma olhada aqui, não de forma profunda, porque não dá tempo e tudo mais, mas como é que a gente faz para sair desse lugar que nos prende? E aí a gente descobre que a gente está criando a nossa realidade o tempo todo. Mesmo sem você saber que você está fazendo isso, você está fazendo isso. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Tá vendo por que que é um período longo para você chegar nesse lugar? Se alguém falar isso para mim em 2016, eu vou rir. Né? Se alguém me mostra aquela escala, talvez de Hawkins lá atrás, eu vou falar assim, tá doideira, isso aí é maluquice. Mas a gente vai passando, tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, né? E eu acho que é bem isso. E aí, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, de bom ou de não tão bom assim, foi você que criou. E aí, quando eu aprendi isso, eu falei assim, gente, como é que pode isso? E aí, você não cria isso porque você quer. Você cria isso porque isso está inconsciente em você. Quem você é, não o que você quer. Você não cria por maldade. A gente cria por padrões repetidos e por memórias que a gente nunca teve a coragem de questionar. A gente só vai fazendo, a gente só vai repetindo. E aí, se você só repete aquilo, você só vai receber mais daquilo, mais daquilo. O mundo que você vive hoje é o resultado do seu estado sustentado de ser. Ou seja, aquilo que você pensa e sente frequentemente cria essa vida que você tem hoje. Então a gente para um pouquinho e dá uma olhada ao redor e pensa como é que tá aqui minha vida familiar, como é que tá minha vida profissional, como é que tá a relação com os meus amigos, se eu tenho ou não muitos amigos, como é que tá a minha questão financeira. Isso tudo é um resultado do seu estado de ser sustentado, do seu estado interno sustentado. O que você pensa e sente, e aí, consequentemente, age com frequência. E isso tira da gente as desculpas, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não posso mais culpar o governo, eu não posso mais culpar meu chefe, eu não posso culpar meu marido, eu não posso mais culpar ninguém. Porque, assim, se eu tô vivendo aquilo, eu tô criando aquilo em algum nível na minha vida. Mas tira essa coisa sua de terceirizar a culpa, né? Traz a responsabilidade para você, mas ela traz uma liberdade também. Por quê? Se eu criei essa vida que eu tô hoje, então eu posso criar uma vida diferente. Se eu tô aqui, né, no comando, então eu posso fazer essa mudança. Mas agora eu posso criar com consciência e não mais deixando o inconsciente reger ali a minha vida. Cada sentimento que você cultiva, ele vira uma sementinha. E cultivar quer dizer aquilo que fica vindo, sabe? Sempre. No teu dia a dia, na tua mente ali. E aí o campo eletromagnético, ele vai responder com fidelidade a tudo que a gente vibra. Porque é física, então assim, não tem erro. Aquilo que você emite é aquilo que está sendo criado ao seu redor, sabe? E a qualidade desse campo que a gente está emitindo, ela vai depender de alinhamento. Você vive no campo que você organiza. Eu vivo no campo que eu organizo. Ou desorganizo, né? Que também a gente desorganiza mais do que organiza o campo. Tem isso.
Então, assim, ainda que eu esteja vivendo na piscina de merda quentinha, fui eu que criei aquilo. E aí a gente vai se dar conta de que se eu tô aqui nessa situação, eu posso mudar ela. Se fui eu que criei, eu posso desfazer. Por isso que o princípio de tudo é você se tornar consciente, sair desse inconsciente e começar a trazer para a consciência quem você é, como você age, qual o seu padrão, né, de funcionamento melhor, quais são suas feridas, quais não são, para você poder começar a se entender e agir de forma consciente e aí criar as coisas com intenção. O estado de ser que é sustentado, que a gente chama, que é a forma como você pensa ali e age todo dia, ele vira a sua identidade, né? Você pensa numa pessoa, você fala assim, ah, eu sei, fulano é assim, é assado, você já tem uma ideia ali, porque aquilo que ela foi vivendo no dia a dia dela se tornou a identidade dela. E aí, a identidade é a assinatura vibracional, né? Que é esse campo eletromagnético, eletromagnético que a gente emite. Se a gente atrai o que a gente é, se a gente atrai com a nossa identidade, eu preciso cuidar é justamente disso, de quem eu sou. E aí, com essa consciência de quem eu sou, eu vou conseguir mudar esse campo e aí sim começar a sair desse lugar que me trava, que na verdade quem tá me travando sou eu mesmo, né? Não é o lugar, não é ninguém. Quando a gente tem a consciência de quem tá travando é a gente mesmo, a gente pode tomar ali a decisão de mudar. Uma coisa que eu aprendi, porque a gente fica ouvindo essas definições, ah, é campo, é vibração e tal, e a gente fica meio no vago ali, mas o coração humano já foi comprovado que ele tem 40 mil neurônios. A gente acha que neurônio é só no cérebro, né? No cérebro tem mais de 80 milhões. Mas no coração a gente tem cerca de 40 mil neurônios. Isso se chama sistema nervoso intrínseco cardíaco. Essa estrutura de neurônios no coração permite que o nosso órgão sinta, processe informações e envie sinais diretamente para o cérebro. Olha que loucura. A gente passou a vida toda achando que o cérebro mandava informação para o resto do corpo, né? Ó, braço levanta, boca se mexe, coração bate, tal. Sim, isso acontece. Mas o coração, especificamente, ele emite mais informação do que recebe. Então, assim, o tempo todo o coração está dizendo para o cérebro como ele está se sentindo. E aí, quando o cérebro e o coração estão alinhados, aí sim você consegue fazer esse campo de coerência, essa organização, onde você consegue emitir esse sinal. E aí, como a vida, né, o universo trabalha por coerência, as coisas vão começar a acontecer. É nesse estado de coerência que a gente tem clareza, que a gente tem paz, criatividade, e a gente sai daquele modo de sobrevivência, de estar ali correndo, de estar tendo que fazer, de não sei o quê, e o medo de não dar certo, o medo disso, o medo daquilo. A gente sai, né? O nervo vago, que a gente chama, que ele vai do cérebro até o intestino, ele se comunica, coração, cérebro. E aí ele faz o cérebro entender, calma. Tá tudo bem. A gente não tá correndo perigo, pode relaxar. E aí você acorda no estado de graça, né? Você tá ali só gratidão, né? A gente consegue sentir de verdade o que está acontecendo, porque às vezes a gente está no modo de sobrevivência e tudo a gente maximiza o que está acontecendo ao redor. A gente faz um cavalo de batalha, a gente faz uma tempestade de um copo d'água, porque você está ali no seu modo de sobrevivência. E isso aí eleva cortisol, aí cai cabelo, a unha quebra, a gente fica, a imunidade baixa, aí começa a dar tudo errado. Porque a gente está vivendo em modo de sobrevivência o tempo todo. E isso não é saudável. O campo eletromagnético do coração, ele é 60 vezes mais intenso que o campo eletromagnético do nosso cérebro. E ele é 5 mil vezes mais forte. A extensão do campo de elétrons, né, que o nosso coração cria, chega a 4 metros, assim, ao redor da gente. Já assim, você chegou perto daquela pessoa e falou assim, cara, que energia ruim. Tipo assim, chegou perto da pessoa, conversou 10 minutos e falou assim: Meu Deus, sugou toda a minha força. Você vai para casa deitar e você não aguenta ficar em pé. Vibração é física, não é misticismo, não é macumba, espiritismo, nada disso. É só a emissão de energia do campo eletromagnético da pessoa. Ela está desorganizada. Ela tá, aquilo ali é interno. Ela pode estar rindo, conversando com você, ela não te quer mal. Ela pode estar ali de boa com você, mas o que ela é dentro desorganizou aquele campo ali e a vibração que ela está emitindo é aquela. Então, aquilo ali vai criar a vida dela.
Então, assim, acreditar quando a gente fala assim, ah, eu quero muito sair desse estado ou desse lugar que me prende, ah, eu queria tanto sair desse lugar, eu queria tanto sair, ah, eu acredito que eu posso ter um emprego novo, que eu posso trabalhar de casa, por exemplo, que eu posso fazer uma transição de carreira, ah, eu acredito que eu posso ter uma família nova. Se você ficar só repetindo isso para sua mente e o seu coração não sentir isso como verdade, cérebro e coração não estão em coerência. Então não adianta. É assim, você pensar e não sentir no seu corpo, não sentir no seu coração, é como se você escrevesse uma carta e não enviasse ela. E aí fez a carta, não enviou, o universo vai fazer o quê com essa informação sua? Não recebeu nada. Eu quero muito que a Sandra faça algo pra mim. Eu fico na minha mente, ai, a Sandra podia fazer, podia fazer, podia fazer, podia fazer, mas eu não sinto aquilo. Eu escrevo uma carta e não envio. Como é que a Sandra vai saber que eu quero aquilo? Então, a mesma coisa na nossa vida. Se a gente não fizer esse alinhamento entre mente e coração, a gente vai ficar desejando, 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 mas as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. Então, assim, não é uma questão de repetição, de força de vontade, simplesmente. Porque tem muita gente aí lutando e com força de vontade pra caramba, mas ela não consegue sair do lugar, porque ela não alinhou mente e coração. E aí, voltando aqui para o slide, enquanto eu não tornar consciente, o inconsciente vai comandar a minha vida e eu vou chamar isso de destino, vontade de Deus, azar, sei lá o quê. Então, assim, só você pode decidir buscar se conhecer, porque se conhecendo você vai entrar nesse estado de alinhamento, porque você vai passar a operar a partir da sua verdade. Só você pode decidir não repetir esses padrões e se tornar essa pessoa coerente, sabe? Com o que você deseja, para aí sim você atrair o que você quer. Sair desse lugar de exaustão, mudar de vida, uma vida com mais leveza, uma vida com mais, sabe, com propósito, com tranquilidade. Mas o que que impede essa coerência de acontecer na nossa vida? Esse monte de crença inconsciente que a gente tem, esse monte de ferida emocional e tantas outras coisas que a gente passa aí na nossa vida. E aí, tem alguns conceitos importantes que eu não vou falar todos agora, os que são mais importantes eu vou falar no outro slide, mas é bom a gente entender algumas coisas. Olha, nossa mente é uma ferramenta. Eu não sou a minha mente, porque a sua mente vai falar coisa para você o dia todinho. Que você é, que você deve fazer, que você não pode fazer, isso aí não é pra você não. Isso aí, olha, você nem tem estudo pra isso. Isso é coisa pra quem já tá lá na frente, pra quem puxa saco de chefe. Não, isso aí, ó, isso aí é pra quem já tem padrinho. Isso aí é pra quem é herdeira, sabe? A mente vai ficar ali, tentando te parar. O quanto ela puder, ela vai tentar. Quando a gente entende que a gente não é a nossa mente, que a nossa mente é uma ferramenta, e a gente que tem que usar ela e não deixar que ela nos use, as coisas começam a mudar. Outra coisa, outro conceito importante. Eu não sou as máscaras das minhas feridas. Essas máscaras são um mecanismo de sobrevivência. E uma hora isso cansa. Quando eu descobri qual era a minha ferida emocional mais latente, e isso aqui, certeza também que a Sandra já ensinou para as meninas que estão aqui na comunidade. Eu descobri que eu vivi a vida inteira achando que ser assim, assim, assim era a minha personalidade. Não era nada. Era tudo máscara de ferida. Falei, gente, eu vivi querendo controlar tudo o tempo todo. Nada podia sair ali do meu controle, porque o medo daquilo dar errado. E mais uma vez, né? Eu ser envergonhada ou humilhada, ou eu ser tida por alguém que não era capaz, ou né, ser motivo de risada para alguém, para mim era o fim do mundo. E aí eu tentava controlar tudo o tempo todo e deixar tudo perfeito sempre. Imagina o peso de você viver fazendo tudo com perfeição o tempo todo para ninguém ter nada que apontar de você. Isso nem existe, né? Isso é uma loucura. E é pesado demais, então chega uma hora que cansa. E aí, quando eu entendi que eu fazia isso para me proteger, porque a minha criança lá tinha sido humilhada, tinha sido injustiçada, e eu criei essa máscara para nunca mais passar por isso, e passei a vida inteira nessa sofrência, eu falei assim, gente, não preciso mais, sabe? Então, você conhecer as suas feridas, né, o que te aconteceu, entender o porquê, faz toda a diferença, porque você
para de ouvir, né, o que as pessoas dizem e passa a operar de acordo com aquilo que realmente você é. Isso aí é até um outro tópico, né? Se eu não me conheço, ó, eu não sei quem sou, e aí eu deixo as pessoas dizerem quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Eu ouvi a vida toda, você é grossa, você é muito fria, você não sei o quê, sabe? Cansei de ouvir. E eu achava que era mesmo. E tinha hora que eu me orgulhava, porque eu falava assim, não, eu sou igual meu pai. Aí você vê, né? A ferida foi gerada pelo pai, só que eu não sabia. Minha criança entendeu assim, e eu tinha maior orgulho de ser parecida com meu pai, e de ser amiga do meu pai, e de ter os defeitos do meu pai. Olha que doideira. E aí eu deixava as pessoas falarem isso. Só que hoje eu entendo, gente, que eu não sou fria, eu não sou grossa, sabe? Isso era uma máscara que eu usava para me defender, que se eu não usasse, eu não ia sobreviver. E todo mundo aqui funciona a partir de máscara de ferida, e todo mundo sobreviveu, então sinal que funciona, né? Beleza, deu certo. Só que chega uma hora que a nossa essência vai gritar, não é mais para viver assim. Isso vai te levar à exaustão. Isso vai te levar a colapsar, porque você precisa agir de acordo com a sua essência e não através de máscara de ferida. Só que se eu não me conheço, eu deixo as pessoas dizer quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Aí a pessoa fala, né? Não, eu a vida toda ouvi. Você precisa se envolver mais com isso. Ah, que você tem que fazer tal coisa. Não, você não pode fazer isso porque você é líder. Não, você não pode agir assim porque não sei o quê. Não, você não pode postar isso porque é fulano. Você. E aí eu não me conhecia. Eu estava ali tentando agradar todo o entorno, a síndrome da agradadora. Se, né, que se eu não agradasse ali eu não ia pertencer. O que que vão falar de mim? Tudo também máscara de ferida, e eu ia fazendo. E aí foi o quê? Desgastando, 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 até o dia que eu falei, ó, pra mim não dá mais. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí quando eu me conheço, eu opero através da minha essência, e nesse lugar é que as coisas vão fluir, sabe? A fluidez está em você deixar a sua mente calar e ouvir o que realmente a tua essência quer. E esse negócio de leveza, fluidez, não é irresponsabilidade, gente. Não é ser irresponsável, fazer as coisas de qualquer jeito ou deixar de fazer, não é. Por que que fica leve? Porque você está fazendo de acordo com a tua essência, você não tem valores seus sendo feridos, sabe? Porque você está fazendo o que você precisa fazer da forma que você opera e não da forma que as pessoas acham. E aí fica tranquilo, sabe? A pessoa diz assim: não, eu entrei na última empresa que eu trabalhei. Eu fiz o teste do DISC, né? Para poder. A empresa pediu, eu fiz. E aí deu lá que eu era boa com planilhas e com a parte financeira. Tipo, claro, o teste funciona, perfeito. Só que assim, isso é uma indicação de que você pode, pelo teu perfil de organização, né, de concentração, que aquilo pode funcionar. Gente, eu detesto matemática. Eu tenho pavor. O Excel não nem instalo. Eu tenho desespero. E aí a pessoa faz o negócio, né? Não, que vou te tirar aqui dessa função, vou trazer porque o teu disco falou, não, pelo amor de Deus, esse disco aí tá mais ou menos. Porque tá, ele trouxe todo o meu perfil, só que tem outras coisas que você tem que olhar, né? É, tem além do perfil comportamental, tem análise corporal, que é uma coisa que a gente usa aqui no caminho de volta. Tem ali as 5 linguagens, tem ali um monte de coisa que tem no teu perfil e no teu chamado de alma, né? Gente, se me botar para ficar com a planilha o dia todo no computador, eu vou morrer lentamente. Então, assim, você precisa não só acreditar em uma ferramenta, né? Você precisa desse conjunto de coisas que vão trazer realmente aquela pessoa que você é. Vai te lembrar daquela pessoa que você é. E por que lembrar? Porque a gente nasce com isso. Deus soprou ali em você, quando você nasceu, algo. Só que você vai crescendo com as expectativas de pai, de mãe, de família, da sociedade, e aquilo ali vai tudo dizendo como é que você tem como você tem que agir, como você tem que ser, como você tem que fazer. Eu estava relendo outro dia o livro dos 4 compromissos, e ele fala disso. A gente nasce com o nosso sonho, mas a gente acaba com o sonho do mundo, porque assim, todo mundo ali naquela expectativa. Não pode falar assim, tem que sentar desse jeito, você não pode usar essa roupa, você não pode falar desse jeito. E ali eles vão te moldando, aquilo vai te moldando as feridas que você vai, né?
desenvolvendo ao longo da sua infância vão te trazendo essas máscaras, e aí a tua essência fica soterrada, até o dia que ela resolve gritar. E aí não é sobre fazer muito ou sobre fazer pouco. É sobre fazer pelo motivo certo. Porque tem um monte de gente falando assim: ah, eu faço tanto e não saio do lugar. Não é esse o tema aqui? Como é que eu saio desse lugar que me trava? Mas eu faço a beça, eu entrego demais nessa empresa, como é que assim, não consigo ser promovida, eu não consigo aumentar meu salário, sabe? Primeiro, que o profissional que fica ali só no operacional, entregando, ele vai ficar ali mesmo, porque você está dando conta ali, você vai ficar ali, quando você estiver dando conta, você vai ficar. A empresa quer que você dê conta. Agora, quando você, né, quer alcançar um outro degrau, é outra história. Agora, tem muita gente fazendo muito pelo motivo errado, no profissional e no pessoal. Tipo, a pessoa faz por medo, por exemplo, de faltar o dinheiro. Não, eu faço, tô fazendo isso aqui, porque se eu não fizer, vai faltar. Tipo, eu nem quero, por exemplo, um exemplo aqui bobo, eu nem quero trabalhar fora. Eu queria cuidar da minha casa e tudo mais, mas eu tenho medo de que se eu não trabalhar fora, vai faltar o dinheiro. Meu marido pode não dar conta, pode acontecer alguma coisa. Aí, por medo, eu fico ali, trabalhando. Pode ser que seja o medo de não pertencer mais àquele grupo. Ué, como assim? Você vai entregar esse cargo de liderança que você tem aqui há anos, 10 anos aqui, o grupo vai começar a te afastar. E aí você não, aí eles vão me olhar torto, né? Já não vão mais me chamar para as coisas. Acho que eu vou deixar essa liderança aqui, vou empurrando com a barriga e vou fazer. Mas é fazendo por que propósito? Por medo de não pertencer. Às vezes por medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, por algum motivo que não é o propósito da sua alma que você deveria estar fazendo. E aí, falando de novo do tópico da mente, né? Que ela é uma ferramenta, ela vai tentar te deixar no lugar mais seguro que ela pode, porque é isso que a tua mente foi criada para fazer. O seu cérebro foi criado para te manter viva, respirando, coração batendo, se alimentando, andando. Sua mente foi criada para isso. Tudo que ela percebe que vai gerar um esforço extra, gasto de energia, que vai ameaçar ali ao conhecido dela, ela já tenta te segurar para você não fazer. Por isso que muitas vezes a gente não avança, porque a nossa mente vai trazer a insegurança, o medo do desconhecido, vai jogar um monte de justificativa e ela tá aí assim, ó, um montão de justificativa para você não fazer. Mas é coisa da historinha da cabeça dela, é só medo dela ali apagar e vocês não sobreviverem. E aí, quando é que a gente se a gente não é a nossa mente, ela é só uma ferramenta, e é uma ferramenta boa, né? Você faz cálculo, você cozinha, você dirige, você escova o dente, faz as coisas no automático, tudo porque a tua mente já decorou tudo que ela tem que fazer ali. Então, se ela for bem usada, é uma ferramenta top. O problema é quando a gente acha que a gente é a mente. Aí é que é o problema. Mas a gente é a nossa essência. Essa consciência que está por trás dessa mente. É o seu eu verdadeiro. É isso aqui que está soterrado aí dentro, que está sufocado e que vai chegar uma hora de que essa essência vai gritar e você vai precisar parar para olhar. Como é que eu chego nessa essência? Retirando tudo que está soterrando ela e silenciando para ouvi-la. Como que faz isso? Falei, né? Primeiro o silêncio, que já é dificílimo. Alguém aqui já tentou meditar? Parar para meditar? 10 minutos? Aí fica, aí você fala assim, eu não vou pensar em nada. Eu não vou pensar em nada. Será que eu descongelei o frango? Não, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. Uniforme da criança, alguém tirou da corda, vai chover. Não posso pensar em nada. Será que já passou 3 minutos da meditação? Gente, é difícil demais silenciar a mente. Ela é programada para fazer isso o tempo todo, ficar te trazendo informação, sabe? E aí, primeiro passo difícil já é silenciar. E segundo, é entendendo o que você é e o que você não é. E aí, como é que eu faço isso? Autoconhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui. Quem é aluno da comunidade está aqui fazendo o quê? Autoconhecimento. Eu vim aqui para me conhecer, para me entender, para evoluir. Isso aqui já é um passo gigantesco. Existem ferramentas excelentes e métodos que vão te levar até lá, até esse autoconhecimento. E aí, meu amor, quando a gente se conhece, ninguém segura a gente mais não. Porque aí eu não deixo a pessoa dizer quem eu sou, quem que eu tenho que fazer. Aí a gente já não tem aquele medo absurdo de dar o passo, de, sabe? É outra história. Só que uma das coisas que impede a gente de chegar nesse lugar é isso aqui, ó.
98% das pessoas no mundo, elas ainda vivem no automático, na mente. E aí, como é que a pessoa sai de um lugar que ela nem sabe que tá? A pessoa tá vivendo no automático, todo mundo tá. Então, viver assim, no automático e na mente, te faz sentir o quê? Pertencente. Igual a galera. Tá tranquilo aqui. Tá todo mundo age assim, Carla. Aí, se a gente tenta sair desse lugar e começar a questionar, será que é assim mesmo? Será que não, em vez dessas duas opções aqui, não tem umas 10, 11 para eu escolher? Será que se eu fizer diferente? E aí você começa a questionar as pessoas, às vezes questionar sistemas, questionar estruturas, padrões. Aí você começa a ser visto como ela é muito difícil de lidar. Ah, ela questiona muito, sabe? Ela, ou então assim, toda esquisita, fica falando de uns negócios aí agora. Aí quer ficar falando de energia, aí tá meditando, não sei o quê, ficou estranha. Aí quer correr barra, que correr barra, que negócio de barra. Que doideira é essa agora? E aí já começa, sabe? Pra você sair desse lugar não é fácil, porque além disso tudo, você está na mente te faz se sentir pertencente a um grupo. E aí é muito mais difícil. Quando você, o seu cérebro, a sua mente, começa a entender que você pode perder o pertencimento, ele já te bloqueia. Porque o pertencimento é uma das necessidades maiores do ser humano. É pertencer. Quando você tem isso ameaçado, você já quer parar. E aí é nessa que a tua mente te segura e aí te trava. Não é fácil, ela vai tentar te manter no seguro, mas como é que eu saio disso? Quando o custo de permanecer nesse lugar for maior do que o trabalho para sair desse lugar. E chega um dia na nossa vida que o custo de ficar é muito grande. A Sandra passou por isso. O custo dela ficar lá, onde ela estava, fazendo o que ela estava fazendo, foi o burnout. Então, assim, o custo de permanecer era um colapso. Então, o trabalho que dá para sair valia mais a pena do que você permanecer. Então, quando esse dia chega do custo ser absurdo, a gente começa a ter essa força para sair. E a chave está na tua mão, porque essa é uma porta que abre pelo lado de dentro. Não adianta a gente tentar convencer ninguém de que ela precisa fazer isso. Isso tem que partir da gente. Olha, cansei de ouvir das pessoas falarem, não, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal terapia, você tem que não sei o quê, mas eu achava que estava tudo bem. Só quando eu senti que tinha algo errado, foi que eu falei assim, não, eu preciso abrir essa porta. Então a chave está na tua mão. Essa porta abre por dentro. E aí, se conhecer, ser essa consciência que observa a mente, já é um outro passo muito importante. E não é, né, como eu falei, você se tornar outra pessoa, é você se lembrar de quem você foi criada para ser. A sua essência, ela é a bússola, não a tua mente. Então é no teu sentir. Porque no seguro, no conhecido, onde sua mente quer deixar você, mesmo que seja, como eu falei, né, uma piscina de merda quentinha. Mesmo nesse lugar, ela vai fazer você acreditar que ali é que é bom, porque ali é o seguro, ali é o que você conhece. Só que nesse lugar não tem crescimento, não tem avanço, não tem evolução. Você vai ficar ali, beleza? Tua mente está te mantendo segura e viva, mas você não vai evoluir. E aí, vale a pena permanecer nesse lugar depois que tua alma já gritou, dizendo que não aguenta mais aquilo? Não, né? Então, como é que a gente faz aqui os primeiros passos que eu, assim, falando por mim, né, do que aconteceu comigo, do que eu vivi? Sair desse lugar de vítima é a chave. Isso aí mudou a minha vida. Eu, como eu falei, era aquela pessoa que, né, liguei para Sandra só para reclamar. E aí o que acontecia um negócio aqui comigo, era o dia todinho eu lamentando aquilo que aconteceu. Alguém fazia algo, alguma coisa dava errado em casa e assim, existe uma coisa chamada viés de confirmação, que o seu cérebro vai buscar situações para comprovar aquilo que você está pensando. Então, e olha que quando a gente reclama, quando a gente se vitimiza, não é mentira, não. A gente está falando a verdade, né? Tipo, eu tinha um monte de coisa para fazer no dia que tinha o evento lá. Eu tinha o medo de pegar o carro, eu tinha as crianças, eu tinha a casa. Só que assim, se eu ficar reclamando aquilo,
né, no lugar de vítima. Tá vendo como eu tenho coisa para fazer? Tá vendo como eu não tenho apoio? Tá vendo que meu marido não quer me levar? O meu cérebro vai buscar viés de confirmação para provar que aquilo é verdade e vai me trazer mais dificuldade. Ele vai me trazer mais situações para confirmar que aquilo é verdade. Então, se eu fico reclamando, eu atraio mais coisa para reclamar, aí eu confirmo, tá vendo? Como é? Que ninguém me ajuda? Que eu não tenho rede de apoio? Por isso que eu não posso fazer nada. Aí você vai e reclama de novo. Aí veio a situação. Aí, ou seja, é um looping negativo que fica te segurando enquanto você não parar de reclamar e começar a fazer perguntas. Parar de fazer afirmações e começar a fazer perguntas, tipo, eu não tenho rede de apoio. Realmente, para mim, aqui é desafiador. Mas o que que eu posso fazer, mesmo sozinha, sem a rede de apoio, assim, um passo pequeno que pode me tirar daqui? Tudo bem que eu ainda sou responsável ali pelas despesas da minha casa, né? Eu não posso ainda largar o emprego que eu odeio para sair dele. Mas o que que, mesmo trabalhando aqui, eu posso fazer para poder já começar a dar esse pequeno passo? Não sei, talvez você queira fazer uma transição de carreira. Será que se eu só criar um Instagram, né, com aquilo que eu quero fazer, aos pouquinhos, uma vez por mês, eu colocar um post, né? Pequenos passos. Você saiu desse lugar de vítima que só reclama e já começou a tomar as rédeas da situação e fazer uma coisa, mesmo que pequena, para mudar aquela situação. Eu não posso comprar a casa que eu sonho ainda. E eu vou ficar reclamando que essa casa tá isso, que essa casa tá aquilo, que o teto isso, que o piso aquilo. O que que eu posso fazer hoje que mudaria esse ambiente aqui, mesmo que eu ainda não possa comprar a casa que eu desejo? Vou pegar um papel adesivo, que é R$ 19 ali, os 10 metros, vou colar nessa parede, já vai dar uma aparência melhor. Ou seja, só de você sair daquele lugar de reclamação, você para de atrair coisa para você reclamar. Então, esse primeiro passo de sair desse lugar de vítima já é meio caminho andado. Não atender às expectativas dos outros se isso ferir a sua essência. Ninguém tem que nada. Quando eu entendi isso, entender eu já entendia, mas assim, eu acabava cedendo, porque, né? Não, porque você é isso, você é aquilo, você tem que ir, você tem que ir. E eu ia me ferindo e fazendo o que tinha que ser feito, que as pessoas diziam que eu tinha que fazer. A hora que eu entendi que a expectativa do outro é do outro, a minha expectativa é a minha expectativa, isso virou o jogo. Confiar no fluxo da vida, parar de brigar com a vida, sabe? Ficar insistindo em algo e às vezes aquilo nem é para você, e a gente fica insistindo naquilo, insistindo, insistindo num lugar, numa pessoa, às vezes numa situação. Gente, se aquilo não deu certo para você, talvez aquilo fosse pouco, sabe? Tem algo maior. E se você pega aquilo, quando você estava pedindo, você vai ficar estagnado naquele pouco, não ia avançar. Então, assim, confia nesse fluxo da vida. A vida vai te trazer, se você se tornar essa pessoa coerente, né, com o que você deseja, a vida vai se encarregar de trazer aquilo que você precisa, sabe? Quando eu decidi que modelo não me servia mais, eu também não sabia o que me servia, o que que ia acontecer. Depois desses esses 7 anos, 7 anos, né, primeiros, a Sandra me liga, fala assim, amiga, não sabe, tem aí uma escola, tal. Escuta aqui esse podcast, não sei o quê. Gente, a minha alma desejava uma solução. Eu não sabia qual era. E aí a vida vai te trazendo respostas através de uma pessoa que te liga no podcast que você escuta, de uma aula que você foi convidada para assistir aqui, ou de uma música que você escutou acolá, um post do Instagram que passou para você. A vida vai te trazendo, sabe? Então, assim, se a gente tá vibrando nesse lugar de eu não aguento mais, eu preciso resolver, as coisas vão vir. Confia no fluxo da vida que ela vai trazer para você. Às vezes a gente fala assim, que a vida é injusta, que a vida para mim é muito dura, né? Aí você fica atraindo mais situações para te dizer isso, mas eu aprendi com a Jana que a vida é uma mãe amorosa. E ela tá aí fazendo de tudo para te ensinar. É a gente que fica fazendo birra, não quer aprender, né? Na verdade, as situações que vêm pra gente são para nos ensinar. E aí descobri, né, o meu modo de funcionamento ideal, quando a gente, no caminho de volta, né, que é esse projeto que eu criei, você recebe no final um documento. Depois da gente usar as ferramentas, tudo, fazer as análises e tal, o seu modo de funcionamento ideal.
O que você é boa, o que você não é, o que leva a sua energia, o que desgasta, sabe? Você conhecer esses pontos sobre você é, faz toda a diferença, porque assim, você não precisa, mais uma vez, atender a expectativa do outro. Ah, e você tem que liderar, porque você é líder. Gente, talvez a pessoa seja a pessoa do bastidor, sabe? Que vai ficar ali ajudando as coisas funcionarem para outra pessoa vir e subir no palco. Ou talvez eu seja a pessoa de subir no palco. Aí o fulano vai dizer: não, você fica aqui, porque ele tem medo de você sobressair, ele vai tentar te abafar. E se você não se conhece, você vai permitir ser abafado. Ou a pessoa quer te empurrar para uma palestra, você não quer falar para ninguém, tu quer ficar ali fazendo PowerPoint para entregar para a pessoa. Então, assim, quando a gente se conhece, a gente sabe, e a gente não se deixa ser empurrado para aquilo que a gente não quer. Então, é isso. Cada um tem um perfil, cada um tem um modo de funcionamento. E conhecer isso é libertador. Outra coisa, ninguém prospera na força, só na leveza. O dinheiro até pode vir. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar e ele vai vir, mas provavelmente ele não vai ficar. E muito provavelmente ele vai vir com alguma outra complicação. Desgaste emocional, desgaste físico, desgaste de relacionamento, a troco da sua família, porque a gente, principalmente nós mulheres, se você falar pra mim assim, duvido que você vai dar conta disso, aí é que eu vou dar, que eu vou me virar pra entregar. A máscara da ferida gritando, né? Ué, aí tu vai, na força, na dor. Consegue, mas a troco do quê? Largou o marido de lado, não deu atenção para a criança, a saúde, né, desgastou e eu já passei por tudo isso. Nesse processo de 2016 para cá, quando a coisa começou a pegar fogo, em 2018 para 2019, eu adoeci gravemente 3 vezes. Na terceira vez, eu fui à médica, a oftalmologista, porque a imunidade baixava, a toxoplasmose voltava e ela atingia a visão e eu ia perdendo cada vez mais a capacidade do olho. Aí era uma senhorinha, assim, sei lá, uns quase 70 anos. Aí ela olhou pra mim e falou assim: mas por que isso de novo? Aí eu falei: ah, é uma situação, né? Já aconteceu antes, a minha imunidade baixa por conta de um período prolongado de estresse. E aí a toxo volta, porque o protozoário não morre, né? Ele fica encapsulado. Se a imunidade baixa, ele volta. Aí ela falou assim: você não é muito nova, não? Pra nesse espaço aí de, sei lá, 3 anos ter isso 3 vezes. Aí eu olhei pra ela e eu falei, cara, sou. Cheguei em casa e falei pro meu marido, ó, acabou. Acabou. Nós vamos voltar para nossa casa, nós vamos largar isso, nós não vamos mais fazer aquilo. Não, eu identifiquei o que me causava isso e eu não quero mais. E a partir dali começou tudo a acontecer. Tudo a acontecer. E hoje eu agradeço, porque tudo pertence, né? A gente passa por aquilo que a gente precisa passar. Cada coisa que eu passei nesses anos todos, eu agradeço, porque isso me trouxe até aqui. E hoje eu sou muito grata. Eu costumo escrever no meu caderninho. Não sei quem foi que falou aí do caderninho que escreveu hoje. Eu escrevo assim: eu estou completamente apaixonada pela vida que eu estou criando e pela mulher que eu estou me tornando. Assim, doeu pra caramba, levou 10 anos, mas hoje eu posso dizer que eu sou feliz à beça e estou apaixonada por essa pessoa, sabe? Porque assim, eu cheguei na pessoa que eu fui criada para ser, eu consegui chegar na minha essência. E aí é outra história. Com esses conhecimentos, né, que eu falei aqui agora, a gente gera coerência. E aí as coisas começam a acontecer. A gente começa a criar a vida que a gente sonha, saindo desse lugar que prende a gente. Só que você precisa sustentar essa decisão de mudar e sustentar esse estado interno. Você vai, ó, não sou mais a pessoa que reclama. É vigiar o tempo todinho, porque vai vir um negócio para você se fazer de vítima. É a postura, sabe? Diante da situação. Depois que eu acabei de me lembrar disso, eu nem tinha programado para falar. Mas depois dessa vez que eu fui nessa médica, que ela me falou isso, e aí eu tava já na escola, fazendo a formação, a outra formação e tal, eu tava numa vibe tranquila, não tinha nada errado aqui. E aí a tóxico voltou, meu olho, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, peraí, isso aí é para testar a minha postura. Isso é para testar o meu estado interno. Eu falei assim, eu não preciso mais dessa doença para me mostrar nada.
já estava catedrática. Eu já ligo na farmácia, já sei o que eu tenho que tomar. E tem um remédio que não vende assim fácil. Você tem que pedir para quem conhece laboratório buscar. Na mesma hora, eu lembrei de uma pessoa. Liguei para ela, ela conseguiu. O Alex foi lá na caixa prego buscar esse remédio para mim. Eu comecei a tomar. Ninguém soube o que eu tinha, exceto que eu, no grupo da formação, né? Eu pedi orientação lá, mas ninguém. Minhas filhas não sabiam, minha mãe não sabia, minha família, ninguém sabia. Eu comecei a tomar os remédios e viver minha vida normal. Falei, não preciso dessa doença mais. Eu não quero isso para minha vida. Do mesmo jeito que ela chegou, ela foi embora, não tive nenhum sintoma e não ficou nenhuma sequela. E aí eu falei, tá vendo? A gente tem que sustentar esse estado. Se eu começo, tá vendo aí? Eu tô estudando, autoconhecimento, tô aqui, cuidando da minha vibração e veio de novo. Isso não adianta nada. Nananã. Pronto, já era. Já era. Mas eu sustentei. O estado interno, eu falei assim, não preciso dela, ela pode ir embora do jeito que ela chegou. Não permitir que sua mente esteja no controle. Você já aprendeu que você não é sua mente, ela é só uma ferramenta que te ajuda. Isso aqui pode ser difícil e parecer bobo. Seguir seu entusiasmo. O seu entusiasmo é a bússola da sua alma. Entusiasmo é Deus dentro. Sabe aquele pulso, a pulsão de vida? O que te entusiasma? Essa é uma pergunta que talvez não seja fácil de responder. Quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu sentei com meu marido e perguntei pra ele, né? Falei assim, cara, qual que é o teu sonho? Aí ele, não tenho sonho, não. Aí eu falei, que? Não é possível, Alex. Nem assim, nossa, tá o quê? Homem é bobo, né? Não, um carro, não sei o quê. Eu falei, sabe aquela coisa da, ah, não, eu sou grato por tudo. Não, aí você fica nessa desculpa de ser grato e você nem almeja mais nada. Porque uma coisa é você ser ingrato, outra coisa é você querer um nível acima, mas já sendo grato. E aí eu descobri que não é uma pergunta fácil de responder, mas quando a gente segue esse entusiasmo no dia a dia, a gente vai sendo levado para esse lugar que a gente quer chegar. E pode não ser grande coisa, né? Tudo bem, tem gente que fala assim: "Ah, seguir o entusiasmo, tem que trabalhar com o que ama", mas às vezes não é possível agora, né? Então assim, o que que hoje o entusiasmo é que eu posso fazer? E eu estava lendo, às vezes não precisa ser algo que tenha a ver ou que você imagine, né? Que tenha a ver com aquilo que você quer. Às vezes você está agarrado numa planilha, num projeto, num trabalho, a solução não vem, aquilo não se resolve, e aí, cara, o que que me entusiasma agora? O que que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou caminhar. Bota o seu tênis, larga isso aqui. E na caminhada, aquilo que te entusiasmou, que é aquilo que você teve vontade de fazer, talvez nessa caminhada você encontre alguém que vai te falar uma coisa, que vai te dar um insight, que você vai chegar em casa e você vai terminar o seu trabalho. Sabe? Então pode ser que na hora não resolva. Tipo, o que me entusiasma hoje. Ai, eu queria. Vou gravar um vídeo aqui pro Instagram, sei lá, pro YouTube, pro TikTok. Vou falar tal coisa que veio no meu coração. Aí tu joga lá, aí 10 pessoas só vê. Tu fala assim, entusiasmo doido, né? Nada a ver. Mentira. Pode ser que daqui a 3 meses, 4 meses, um ano, alguém assista aquele vídeo que você fez e jogou lá, e aquilo te traga uma parceria, um retorno, porque o como não é nosso. A gente deseja, entra no estado de coerência e o como quem vai trazer é o universo. Se a gente escolhe como as coisas têm que acontecer, a gente limita a ação, sabe? Porque eu só conheço dois, três caminhos. As infinitas possibilidades que existem, se eu fico escolhendo o meu como, eu limito e perco essas infinitas possibilidades. Então, assim, segue o seu entusiasmo no que você puder durante o seu dia, todo dia. Isso vai fazer toda a diferença. E entender que a definição de sucesso é diferente para cada pessoa. Talvez o sucesso que muitas pessoas que eu conhecia, né, estavam buscando era escalar um negócio, sabe? Ser uma empresária, ai, ter 5, 10 pessoas trabalhando para mim. Era, né, ser aquela máquina ali de fazer. E eu agarrada naquilo. Porque para mim não era, isso não era o sucesso. Para mim o sucesso era cuidar da minha casa, sabe? Organizar os armários, cuidar, poder fazer minha comida, poder ir malhar 10 horas da manhã, igual eu vou, às vezes. Para mim, sucesso era isso. Sabe? A hora que tem que marcar um médico para mim ou para alguém, não tem que ficar pedindo, implorando pro chefe liberar, sabe? Então, assim, para algumas pessoas, o sucesso vai ser escalar um negócio, ou ser empresária, ou crescer numa empresa, e isso tudo é legítimo, porque a gente precisa de pessoas em todos os
lugares. Mas a gente não pode deixar que a definição de sucesso do outro me afete, ou me diminua, ou eu faça comparação, e aí eu vou atrás do sucesso que o outro acha que é sucesso e eu fico infeliz. Quando eu podia estar sendo feliz aqui, igual eu tô na minha casa, cuidando de tudo. Tenho muito conhecimento, escuto muito assim: ah, você é um talento desperdiçado, você podia estar voando, mentorando não sei quantas, fazendo não sei o que. Posso, mas o dia que tiver que acontecer, vai acontecer e eu não vou forçar nada. Por enquanto, eu sigo meu entusiasmo. Eu estudo, né? Estou aqui disponível, tenho ali meu Instagram, desenvolvi a ferramenta, os clientes que vêm eu atendo. Só que eu não vou ficar nessa gana de crescer, porque para mim, sucesso não é isso. Então, assim, que cada uma entenda e busque o que faz sentido para si. E aí buscar quem Deus me criou para ser. Como é estar na minha essência? Quem sou eu por trás dessa mente que fica o tempo todo aqui, blá 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 na minha cabeça. Se você conseguir responder isso, as coisas vão começar a acontecer e você vai sair desse lugar de estagnação. Então, acho que é isso. É, Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, se Sandrinha quiser acrescentar. Coisa linda. Eu tava com o chat desligado, não tava nem vendo. Mas acho que não Pois tem é, nada aqui. muito bom, Carla. Assim, que bom que você fez assim uma síntese, né, dessa estrutura para a gente entender início, meio e fim, como como retomar e entender se a gente está vivendo essa vida corrida, né, fora de si, e que é possível voltar, ou se a gente já está caminhando para a essência, né? Porque uma hora a alma se desgasta tanto, né, como você falou, que aí vem num momento e você precisa sair daquele espaço, daquele lugar, daquele ambiente, sem às vezes planejamento, né? Como eu saí. Eu um dia eu estava apresentando e no outro dia eu estava de licença e eu não podia mais voltar. Então não tive tempo de planejar, porque a alma ela sinalizou várias vezes e eu fiz vista grossa. E às vezes a gente faz vista grossa nas nossas finanças, vista grossa no nosso relacionamento, Saúde, vista né? a saúde, o corpo está dando vários sinais, mas a gente faz, depois eu vou, não é? Às vezes a gente faz vista grossa na nossa conexão, né? O que que eu acredito? O que que eu acredito? A quem eu busco segurança, não é? E a gente vai vivendo isso e acha que tá bom. Tipo uma vida pela metade, né? Então, que bom que você trouxe isso. Gratidão, assim. E sobretudo, para a gente entender que há esperança. Todas nós aqui nascemos para um propósito. A gente não nasceu aleatoriamente. Nasceu por nascer. Não foi um descuido. Na verdade, a gente nasceu e veio aqui porque a gente tem um propósito, quem sabe, para trazer muito mais vida para essa terra. Eu li E é cada, recentemente que. Hã? Pode e falar. cada uma num lugar específico, né? Porque se todo mundo Exatamente. fosse para a mesma direção, como é que ia ficar? Sabe? E às vezes a gente, nesse processo, a gente acha que está falhando, ou que não está dando certo, porque a gente tem essa ânsia de ver resolvido. Agora, se depois de 10 anos, de passar 2 anos em escola, um ano de formação e outros cursos, outras mentorias, outras coisas, só recentemente que eu pude entender o quadro completo. E tinha algo que as pessoas falavam, né? Que você, não, a sua história de vida é aquilo que você tem que fazer e tal. Aí, o que que mudou a sua vida que vai mudar a vida dos outros? Eu ficava pensando, cara, o que que mudou minha vida? Aí eu trabalhava, né, como personal organizer, eu sou personal organizer também. Falei, mas não foi a organização que mudou minha vida. O que que mudou? Mas eu estava no processo. Eu não tinha as respostas todas ainda. E aquele ambiente dizia que eu tinha que ter aquela resposta. E aquilo vai gerando essa ansiedade. E assim, de 2022 para cá, que foi a última vez que eu tive a Toxo, a minha palavra-chave é leveza. Se pesou, eu não quero mais. Isso não é covardia, moleza, ai, corpo mole. Não é. Eu quero operar e fazer se for leve para mim. Se for pesado, eu entrego. E aí isso tem um custo, né? Às vezes a renda diminui, acontece. Mas assim, eu não quero saber. Eu quero que seja leve, eu quero que seja saudável. É isso aí. E, então não é que você não conseguiu ainda. Talvez você esteja num processo. Essa resposta vai chegar a qualquer momento. É só você descansar. E isso é tão lindo que, às vezes, assim, pessoas se distanciam, portas se fecham.
A gente não é chamada para algumas coisas, né? Tem ambientes que talvez não perceba a tua presença, mas eu acredito, e hoje eu tenho clareza disso, que tudo isso está construindo essa nova vida, esse caminho para o que Deus planejou, né, para a nossa vida. E assim, às vezes na hora a gente fica irritada, estressada, fala, pô, é injusto, ainda mais quem tem a filha da injustiça. Que injustiça que fizeram comigo, não é? Rejeição, enfim. Mas tudo isso está construindo essa nova fase da nossa vida. Então, eu tenho assim no meu coração que tudo está integrado. Nem sempre foi assim. As fases mais difíceis, mais dolorosas, eu não queria nem olhar. Só que até as frustrações e as decepções eu consegui integrar tudo. Hoje eu agradeço por tudo e que me tornou quem eu sou. Então, tudo isso que a gente está vivendo não tem nada de errado, está sendo construído, né? O importante é só a gente ter o foco para onde a gente está indo, para não se perder de si e não ficar refém, né? Como você trouxe assim com tanta clareza. Senão a gente vai ser um robô. O gestor falar, você vai numa avaliação de desempenho, ah, não, porque você não está sendo solícita com o time, ah, porque você tem que desenvolver isso. É tudo que ele fala, mas e quem eu sou? Então, descobrir quem na verdade nós somos faz toda essa diferença, né? E nos ajuda a crescer e não ficar refém. Refém do que a família está falando, refém às vezes até do que o esposo fala. Ah, mas você é muito assim, mas se você se conhece, ele pode falar o que for que você não é. Então, hoje, eu até costumo trazer aqui, né? Eu escuto o que Deus traz para o meu coração, eu escuto a minha criança e a minha anciã. Se elas vão, assim, se sentir honradas pelo que eu estou fazendo, eu sigo com entusiasmo. Mesmo que ninguém dê valor, mesmo que ninguém. Não é? Mas a possibilidade, né, da gente viver melhor. E hoje eu consigo entender exatamente como que foi essa trajetória, por que que tudo isso aconteceu. A ponto de eu agradecer de ter tido um burnout, que não foi fácil, né? Toda uma loucura para recuperar, mas está tudo integrado. O que eu, assim, esse trabalho, né, da gente fazer de despertamento é para a mulher não chegar nesse espaço de dor, né? Às vezes não é um burnout, é uma separação. Às vezes não é uma separação, mas é um problema sério, né, que ela passa. Então, E às vezes a pessoa não precisa levar 10 anos como eu levei. Com o é, conhecimento que eu tenho hoje, a pessoa pode encurtar muito esse caminho. Com o conhecimento que você tem, as pessoas não precisam chegar nesse ponto. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho do mentor, encurtar esse caminho, né? Porque a gente demora a entender. E aí a gente vem brigando com aquilo. E hoje a gente consegue entender e avisar, ou sinalizar, ou ajudar, quando a pessoa está brigando com algo que ela não precisa brigar. Que existem formas dela fazer diferente, coisa que ninguém falou pra gente lá atrás. verdade. Mas como eu disse também, né? Um tempo para todas as coisas e cada um tem um É, tempo. Porque todo o aprendizado que eu tive, olha, e foram muitas lágrimas, muitas. Mas tudo hoje eu agradeço. Eu consigo ver de outra forma. Eu acho que esse sentimento de gratidão que a Lu falou no começo tem muito a ver com isso. Porque da mesma forma que se a gente ficar vibrando na vítima, né? A gente vai atrair situação para comprovar aquilo que você está falando. Quando a gente começa a agradecer pelo, não de forma falsa, mas com o coração, de verdade, você vai atrair mais situações de gratidão para tua vida. verdade. Muito bom. Muito obrigada, tá? A Lu quer falar, né, Lu? Levantou a mãozinha, fica à vontade, Lu, para falar. Quero falar porque o seu relato, né, é o oposto do meu, né? Você um dia estava apresentando, no outro dia você estava de licença e não pôde mais voltar. O meu foi exatamente assim, mas eu pude voltar, né? Um dia eu estou numa festa de casamento e no outro dia eu estava com meu rosto todo deformado por conta da paralisia de Bell. E a partir dessa paralisia eu conheci quem é a Luciara. E aí iniciei esse processo, que é quando eu te conheço. Né? A Claudinha faz essa conexão entre nós duas, e aí eu conheço Sandra, e conheço Sônia, e conheço Clé, e olha onde nós estamos hoje. Então, é gratidão por aquele momento que eu vivi com aquela paralisia, o rosto todo deformado, a médica, ó, 30% de chance de voltar ao que é e hoje meu rosto 100% restaurado. E a minha alma 100% restaurada, porque lá era uma Luciara que fazia isso, carregava tudo aqui. E aí chegou aquela hora, o rosto colapsou, como a Carla colocou aí no início da fala, e quando colapsou, para tudo. Por que eu estou carregando isso tudo?
qual o sentido disso tudo? E aí é onde eu começo todos os dias, eu faço essa pergunta realmente todos os dias: qual o preço da minha paz? E se esse preço for muito alto, a ponto de perder a minha paz, obrigada, para mim não serve. Então é gratidão de verdade, por tudo, até por aquele momento de dor. Que lindo, Luciana. Que bom que você trouxe, né, teu depoimento. E todas nós temos. E assim, é um conteúdo muito amplo, né, que pode trazer tranquilidade, paz e esclarecer, né? Às vezes a gente está numa situação que o que que eu vou fazer da vida? E é um processo, né? A gente pode começar, como a Carla falou, devagar, mas assim, eu estou no lugar certo, eu sinto alegria. Sabe quando eu percebi que tinha alguma coisa de errado? Domingo à noite, quando eu comecei a sentir muita tristeza. Tudo comunica. Quando a gente começa a perceber, tudo comunica. Falei, como é que pode? E sexta eu senti alegria. Falei, como que domingo à noite eu sinto tristeza e sexta eu sinto alegria? Porque eu tô indo para casa? É estranho isso, né? Então a alma ela se comunicava, né, de alguma forma. Mas às vezes a gente está correndo tanto que não percebe. E isso é para tudo, com o trabalho que a gente faz, no lugar que a gente está inserida, com o jeito que as pessoas tratam a gente, não é? No ambiente familiar, né? Lugares que você vai por obrigação, no fundo não tá nem bem o fato de estar ali. Então, é, acho que esse encontro é para despertar, né? Saber o que mais, né, eu posso, o que que eu estou fazendo com a minha vida, não é? Como é que eu faço esse caminho de volta para estar no centro, para não viver mais dores, né? Porque enquanto a gente não volta, a vida ela vai mostrando de várias formas, né? Como mostrou para Carla, com a tóxico, mostrou para mim através do burnout e mostrou para a Lu e vai mostrando para todas nós, né? Fez sentido para vocês aí, meninas? Eu amei esse encontro, Paty, Elis. Podem abrir o microfone, a gente aqui está à vontade, a gente ainda tem uns minutinhos para falar. Como é que vocês estão se sentindo? Fez Sim, sentido, muito Carla, aí para bom. você, Carla To- Costa? Total sentido, muito bom. Gostei bastante. E obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom, Elis, que bom. A Carla também falando aí que fez sentido demais. Carla está em transição de carreira, a gente está todo esse processo com ela. Já tomou a decisão, não é, Carla? E aí vem, né, a mente sabe como é que é, né? Ela o tempo todo ali bombardeando, mas a gente está junto. Eu falei para ela, você não está sozinha para fazer o movimento. Mas assim também não foi repentino, né? Foi algo planejado e ela está indo aos poucos. E ainda que ela não fizesse transição, fosse uma outra situação, a gente já está junto aqui, porque nem todo mundo vai fazer transição e está tudo bem. Às vezes a pessoa está bem, está feliz, segue a vida, segue o fluxo. O importante é perceber, né? A Carla está falando aqui, mesmo planejadamente tenta sabotar. Tenta. Tenta o tempo todo, porque ela vai querer voltar para o caminho conhecido, para você não gastar energia. O novo traz isso. O novo traz essa insegurança, né? Traz muita coisa. Mas você é potente. Gente, a Carla ela é psicanalista. Ela, ela trabalha como treinadora comportamental. E assim, essa mulher é potente. E eu falei para ela, olha, quando você começar a fazer aquilo que Deus te chamou, tu vai ver. Tu vai ver. E assim, aqui tem um monte de mulher potente. Um monte, cheio de talento, não é? Para desenvolver, ela treina, né? Para mim, ela é um modelo, assim, né? É um exemplo disso. Ela trabalha com o yoga também, direcionando mulheres. Então, assim, tanta coisa que ela tem talento para poder fazer, e tem um monte de mulher esperando. A Sônia falou que bateu forte lá no coração dela, pensar e não sentir. Olha, É. quer falar, Sônia? Abre esse coração. Não estou te ouvindo, não. Tá Já falando? abriu, mas ela não tá falando. Acho que travou. Travou? Ah, ela tá falando ali do exemplo de que é como escrever uma carta e não enviar. Você ficar no pensamento. Sim. Ah, tá. Foram bastante boladas amorosas, Carla. Muito obrigada. Bateu Eu forte, mas tava, bateu em amor. sim, é sempre com amor. Eu tava ouvindo você falar da Carla Costa, né? Que ela falou que mesmo o planejado, a mente às vezes, né, tenta segurar a gente. A gente não pode ser sem noção.
E o autoconhecimento traz esse discernimento para a gente. Aí a gente pergunta, quando a gente é o espectador da mente, né? E ela, como psicanalista, ela sabe muito bem disso. Você vai falar assim: esse medo meu é porque eu não sou capaz de fazer, ou é porque é algo novo para mim e é desconhecido só? Isso aí ela, com a formação que ela tem, com a bagagem que ela tem, com tudo que ela sabe, competência não é o que falta. Então é só a mente dizendo para você assim: ah, isso é novo, melhor não fazer não, vai dar muito trabalho aqui, é perigoso, vai ameaçar e aí tenta segurar. Mas se está planejado, se você sabe que tem a competência para fazer, não dá ouvido para Lucy Creide não, que a Lucy Creide vai ficar ali, ó, se segurando. Ela é terrível, ela e a Wanda são terríveis. A Wanda, ela não para. O dia todo ela falando na minha alma aqui, o dia todo. Nossa, você quer ver aquela... loucura mesmo. Gente, muito bom. Cléia, quer falar? Não, não, achei bem interessante, né? E a gente está aqui nessa da coisa da transição, esse processo, às vezes dá vontade da gente se bater, né? Se jogar de algum lugar, mas depois passa. Então é tudo passageiro e as coisas não acontecem por acontecer e tudo tem um propósito. Não tem jeito, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E a história da Luciara foi bem interessante, né? Porque teve que ir na dor, né? Para acontecer tanta coisa e mudar os caminhos. E é assim que a vida faz. Você pensa que tá tudo direitinho, ela dá uma sacudida para desalinhar aí, para dar sacudida nos corredores. Depois volta tudo ao normal. Até porque se fosse linear, que graça teria, né? O que que eu ia vir fazer nesse hospital escola se eu tivesse que vir aqui para viver uma vida fluida, com tudo acontecendo, igual comercial de margarina? Não fazia sentido nenhum. Então, a gente vem aqui para viver isso mesmo, essas doideiragens toda e aprender a pilotar. É sobre isso. É isso. Meninas, muito bom. Se tiver alguém que queira comentar algo aqui ainda, a gente ainda tem um tempinho. E agradecer por esse encontro e por essa clareza, né, Carla? Que foi, sabe, bem profunda. Bateu de forma amorosa, mas é sobre isso. É para virar a chave, a gente, para despertar mesmo, porque tá tudo lá no inconsciente, né? Quando a gente escuta algo que vem à clareza, que tem consciência, depois que vê, não dá para desver. Vi, percebi, tem algo aqui, né, que precisa de um ajuste. Vamos lá, né? Vamos ver o que que pode ser feito, né? Então, maravilha. Deixa eu ver quem mais colocou aqui no chat. Peraí. Autorresponsabilidade muda tudo, muda mesmo. Muda, né? E decidir fazer diferente. Ah, mas a vida toda. E bancar, né? Bancar essa pessoa que eu quero ser. Porque a gente vai escutar tanta coisa. Ué, mas tá diferente, tá, né, Sônia? Tá estranha. Tá tão estranha agora. Não Tá, faz mais isso. tá esotérica agora? É, tudo é místico. Ai, Jesus. Aí o pessoal acha que eu fico Isso. só na praia. Aí o pessoal é um trabalho, não faz nada, só vive na praia. Gente, mas assim, é a minha zona de recuperação, né? Um medita e eu vou lá para me recuperar. E não faz nada, não trabalha, saiu Não, da. o povo pergunta pra mim, a Sandra tá trabalhando com o quê? Tipo assim, acho que ela não trabalha não, deve pensar, né? A Sandra é mentora, tem escola, a Sandra tá lá, ó, tá indo. É isso mesmo. Então, porque assim, a pessoa não está acostumada, né? Está acostumada com o difícil, tem que ser difícil. Eu achei tão interessante que outro dia eu terminei de atender uma pessoa, estava toda arrumadinha, daqui a pouco eu fico com mais roupa de academia, né? E fui para yoga, né? Eu falei, Deus, obrigada. Eu acabei de atender uma pessoa e agora eu estou conseguindo fazer minha atividade, não é? E ter essa opção e poder escolher. Mas assim, encontrar esse espaço, né, dessa vida aí que faz sentido para a gente, às vezes não vai fazer sentido para o outro. Por isso que é autoconhecimento. Se está fazendo sentido para você, ó, segue e está tranquilo, não é? Então, gratidão por hoje. Reflitam, vejam aí o que está acontecendo aí no coração, né? E como que pode ser mais leve. E Deus tem muitas, muitas possibilidades para a gente. E quando você decidir, a vida vai apresentar uma alternativa, não é? Vai apresentar uma resposta para você. Você não vai ficar no vácuo, pode ter certeza disso. Tá bom? Terminamos aí no tempo, bom? Gratidão. Obrigada.
Beijo, Boa noite. boa Beijo, noite a todas gente. vocês, tá? Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom Noite. Tchau, descanso Beijo. para tchau. todos. Obrigada. Tchau. Bom vê-la aqui.